Eu sou o Jonas, sou consultor de sucesso do Pet Shop Control na DevSol e o meu tópico de DevTalks vai ser de onde vêm as boas ideias. Vou falar sobre criatividade, processos criativos e como ter boas ideias. Bem, começando do começo, o ser humano e todas as espécies do mundo evoluem em cima de problemas. A girafa, porque não conseguia alcançar uma folha mais alta, ela se obrigou a fazer o pescoço dela crescer. O cactus, por se crescer numa região árida e sem água, ele se obrigou a aprender a reservar, né, criar um reservatório de água ali interno dentro da própria planta. O ser humano também. Os problemas foram aparecendo e a gente foi resolvendo eles e em cima dessas soluções que a gente foi criando, a gente foi evoluindo. Só que a diferença do ser humano para todos os outros animais, todos os outros seres do mundo, é que a gente é muito criativo. A gente usa muito da criatividade e da nossa curiosidade para resolver os nossos problemas. Isso fez com que a gente evoluísse muito mais que os outros e que a gente criasse muito mais ferramentas e tudo mais. Eu até vi ontem o filme do Mowgli. E no filme mostra isso. Ele é criado com os animais e quando ele inventa coisas, os animais dizem que ele é estranho, que ele é diferente, porque ele inventa. Tipo, ele amarra uma corda num coco e atira no rio para pegar água. E aí todos os animais se afastam dele e acham ele estranho por causa disso, porque ele tem criatividade, porque os bichos não conseguem descer lá no rio para pegar e ele consegue. Então é por causa dessa nossa curiosidade e criatividade para resolver problemas, é daí que surgem as grandes ideias. E esse é o início de tudo e é a partir daí que a gente vai começar a falar. Todas as pessoas têm potencial para ser criativo. Se fala muito que publicitários são criativos, marqueteiros são criativos. Todo mundo é criativo, todo mundo tem potencial para ser criativo. O que tu precisa é trabalhar a tua criatividade, exercitar o teu cérebro e tudo mais. Quem disse isso foi esse cara. Sabe quem é esse cara? Não, esse cara é um cara aleatório que eu achei no Google para dar credibilidade ao que eu falei aqui. Não é. Esse cara aqui se chama Alex Osborne. Esse cara é o inventor do brainstorming. A primeira coisa, a coisa mais importante para tu ser criativo e tu exercitar a tua criatividade é tu ser um grande observador. Tu observar tudo, observar não só tendências e coisas ligadas à criatividade, a ideias, como observar o teu cotidiano, o dos outros, conhecer culturas diferentes, viajar, ter uma bagagem e conhecer diversas coisas que estão fora do teu círculo. Ouvir as pessoas também é muito importante. Porque quando tu ouve e tu vive coisas diferentes, tu vai agregando pequenas novas ideias e essas pequenas novas ideias viram uma nova grande ideia. Um exemplo disso é a criação do GPS. Não sei se você sabe como é que foi inventado o GPS. Quando foi lançado o satélite russo Sputnik, né? Quando foi lançado esse satélite, os russos queriam que todo mundo soubesse que eles tinham lançado. Então eles divulgaram a frequência do satélite. As pessoas conseguiam, através de um rádio amador, escutar o som do satélite. Aí uns caras malucos que não tinham nada para fazer, resolveram, através da frequência do satélite, eles conseguiam saber aonde ele estava no espaço. Pegaram e disseram pro chefe deles isso: olha só, a gente consegue descobrir onde é que está o satélite no espaço pela frequência de rádio dele. Aí o chefe deles pegou e disse: tá, mas se vocês, de um ponto fixo na Terra, conseguem saber onde está uma coisa, um movimento no espaço, se vocês souberem um ponto fixo no espaço, vocês não conseguem saber onde é que está uma coisa na Terra? E aí os caras inventaram o GPS. Juntando várias ideias, juntando várias coisas diferentes, acabaram chegando numa grande ideia que mudou o mundo. O problema é que as tuas ideias elas nunca vão ver a luz do dia se tu não
dedicar o esforço necessário para que elas saiam do papel. Tu precisa colocar, primeiro de tudo, tu precisa colocar as tuas ideias no papel. E todas elas no mesmo papel. Tu precisa concentrar todas essas informações num mesmo lugar. Organizar elas. Tu tem que deixar a tua mente completamente livre para criar em cima daquelas informações que tu tem ali anotadas. Tu não pode ocupar a tua cabeça com essas informações. Então tu tem que organizar elas, organizar tuas ideias, colocar categorias e prioridades e tudo mais. E aí depois que tu colocou todas as ideias aqui, é em cima disso aqui que tu vai criar. Tu não precisa ficar pensando nessas coisas aqui. Isso é um conceito do Pomodoro. Não sei se vocês também conhecem Pomodoro. Pomodoro é uma técnica de foco de tempo. Se não me engano, é mais ou menos isso que a nomenclatura que eles usam. É assim, tu trabalha durante 25 minutos cronometrados e quando esses 25, totalmente focado, sem fazer absolutamente mais nada além daquilo que tu precisa. E depois desses 25 minutos, tu pausa por 3 minutos. Quando termina esses 3 minutos, tu volta e faz mais 25 minutos de foco total. A cada 4 intervalos desses de trabalho, tu para por meia hora. Isso, comprovadamente, pelos caras que inventaram essa técnica, aumenta muito a tua produtividade. Porque tu foca total, tu não dispersa. Tu coloca tuas ideias num mesmo lugar e aí tu consegue focar mais. Se engana muito quem acha que a criatividade não conhece limites. É muito importante colocar limites nas ideias. Porque quando tu coloca limites, quando tu coloca restrições nas tuas ideias, a ideia que tu vai ter vai ser mais assertiva. Tu vai saber o que tu não pode fazer. Porque não adianta tu ter uma grande ideia e depois que tu já está desenvolvendo essa ideia, tu empacar num problema. É bom tu já sair sabendo desse problema para tu poder contornar ele quando chegar o momento da ideia sair do papel. Quem disse isso também foi esse cara aqui. Esse eu acho que todo mundo conhece. Esse cara dizia que foco é dizer não. Não para dispersão, não para as coisas que não são importantes. Só pensa naquilo que tu precisa pensar. Não pensa em mais nada. Aí a ideia vai sair do papel e aí ela vai ser uma grande ideia e vai mudar o mundo. Eu não sei se vocês conhecem esse termo neuroplasticidade. Foi comprovado cientificamente que quanto mais tarefas tu dá para o teu cérebro, mais apto ele fica a resolver essas tarefas. Então, em questão de ideias, isso também foi o Alex Osborne que disse, o criador do brainstorming, em questão de ideias, quantidade é qualidade. A ideia é que tu tenha muitas ideias para que quanto mais ideias tu tiver, maior vai ser o teu aproveitamento de boas ideias. Tu vai ter um monte de ideia lixo e dentro delas tu vai ter ideias muito boas que tu vai poder aproveitar. Um exemplo muito grande disso é esse. Esse aqui é o Thomas Edison. Esse cara tem 2.323 ideias patenteadas. Ele botava metas de ideias mensais. Nesse mês eu preciso ter 30 ideias. E ele botava uma meta de uma grande ideia que revolucionaria a sociedade semestrais. A cada 6 meses eu tenho que ter uma ideia genial que vai mudar o mundo. E ele teve, né? Ele tem invenções. Ele inventou a primeira máquina filmadora que funcionou da maneira correta. Antes já tinham tentado, ele conseguiu fazer funcionar. Ele inventou a luz incandescente, né? Que é a mais famosa. Ele inventou na época o... Como é que é o nome? Fonógrafo, acho que é. Que era para escutar música. Ele inventou o microfone de carvão de telefone, que foi o primeiro a ser usado para falar, aquele que você segurava assim, né? Um monte de coisas esse cara inventou. E também é dele essa frase aqui que é bem famosa, que genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, uma grande ideia vem de muito trabalho. Ela não surge assim, eu estou aqui agora e veio uma ideia do nada. Como eu estava falando antes para o Cícero, tu junta diversas coisas pequenas e isso forma uma grande ideia. Geralmente é de diversas pessoas. Tu ouve coisas e aprende coisas e lê coisas de muita gente e essas informações formam uma grande ideia.
Geralmente fica famoso o cara que consegue juntar todas essas informações e ter esse lampejo dessa grande ideia. O mais legal de estudar essa parte de criatividade e de ideias é tu saber que, como eu disse no início, todo mundo tem potencial criativo. E criatividade é uma coisa que pode ser ensinada. Então, existem técnicas para tu ter boas ideias. A mais conhecida delas é o brainstorming. Muita gente acha que sabe como é que faz brainstorming. Existem regras para o brainstorming ser feito e a maioria das pessoas não segue e acha que brainstorming vamos juntar todo mundo aqui, tem um monte de ideia legal e é isso aí. E não é assim. O brainstorming funciona da seguinte maneira. A primeira coisa a ser feita é escolher um líder. O brainstorming precisa de um líder. Esse cara vai ser o cara que ele vai explicar o objetivo dessa reunião e dessas ideias que vão surgir. Ele vai encorajar as ideias durante o processo e ele também vai organizar essas ideias no papel, para que as outras pessoas possam simplesmente ficar tendo ideias. Então esse cara é o cara que vai anotar, é o cara que vai encorajar e que vai ministrar a coisa toda. Só a partir desse momento começa então o brainstorming de verdade. Aquela história do gorfo mental. Vai falando o que vier na cabeça e não se faz juízo de isso é bom, isso é ruim, isso está certo, isso está errado, isso dá, isso não dá. Simplesmente fala e o que sair, o líder vai anotando. Qualquer coisa. Mesmo que não tenha nada a ver com o assunto. O cara falou, vale. Está anotado. Depois disso vem a parte de organizar essas ideias. Tu pega todas essas ideias e categoriza elas por prioridade, por assunto, por tempo. Primeiro temos que implementar essa, depois essa, né, por timeline. Enfim, a maneira que for melhor para as pessoas que estão fazendo o brainstorming tem que ser organizado. Só depois disso é que vem a poda. Depois de organizar tudo, vem o momento de podar. Aí sim, aí vai ser olhado mais crítico, vai ser olhado com mais crítica as ideias e vai ser pensado o que realmente dá para ser feito e o que não dá. O que não dá para ser feito vai ser cortado. E depois disso tem um último passo, que é pegar essas ideias depois desse corte e criar planos de ação e um planejamento para botar essas ideias em ação, para tirar elas do papel. Delegar funções, tasks, que nem a gente costuma fazer aqui, uma timeline, prazos, depois vem isso aqui. Então, o brainstorming também conta com isso. Ele ainda não terminou enquanto tu não deu prazos para as tarefas. Na verdade, ele só termina quando as pessoas começam a fazer as coisas que foram propostas ali. Tudo isso que eu falei, eu peguei de um livro e de vídeos e de artigos desse cara aqui. Esse cara é um autor que fala só sobre criatividade, sobre ideias. O nome dele é Steve Johnson e é dele o livro Da Onde Vêm as Boas Ideias. Ele tem outros livros, o que eu mais gostei foi esse aqui. E já que ele... Opa, passei demais. Já que ele que inventou isso, eu vou deixar ele falar. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios.
É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Não, é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado com algumas dicas para que a gente tenha boas ideias dentro do DevSol. Como eu disse, todo mundo tem potencial de ser criativo, de dar muitas ideias. A gente precisa ouvir uns aos outros, ouvir todas as ideias, analisar todas elas sem fazer juízo antes. E é isso aí, valeu.